amigos e amigas. Estamos começando a segunda aula do curso Planejamento Estratégico. Eu sou Fabiano Medeiros, instrutor do curso. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 1. Primeiro, que a partir da Revolução Industrial, a modernização do mundo ocorreu muito mais rápida do que nos milhares de anos anteriores, levando a uma grande migração das populações do campo para as cidades. Que a associação entre TI e comunicação impulsionou o nível de velocidade das mudanças. Nos anos 80 e 90, surgiu um grande movimento de preocupação com os clientes e a qualidade. A partir de 2010 surge o marketing digital, trazendo mudanças radicais na vida das empresas e dos empreendedores, como, por exemplo, o comércio eletrônico e a internet. Aprendemos também que a administração estratégica leva a empresa à análise da organização e aprende com seus ambientes internos e externos, estabelecendo uma direção estratégica com a criação das estratégias, ou seja, dos caminhos. Por volta de 1973, a Harvard Business School intensifica a utilização da matriz SWOT, surgida em 1960, para análise profunda. Também aprendemos sobre as vantagens competitivas, que são diferenciais sustentáveis de longo prazo, ou quando uma empresa cria um valor econômico que seus rivais não têm. Uma das vantagens competitivas pode ser a qualidade dos produtos. Surgem as 5 forças do Mike Porter para auxiliar nos estudos, dentre elas, concorrentes, produtos substitutos, fornecedores, novos entrantes, tudo isso para a análise da atratividade do setor. O empresário analisa o mercado e verifica se há atratividade para continuar ou entrar neste setor. Hoje vamos estudar sobre as escolas do planejamento estratégico. Existiram mais de 10 escolas que estudaram o planejamento estratégico, mas nós vamos estudar as 3 principais: a escola do design, a escola do planejamento e a escola do posicionamento. A escola do design, ela está muito ligada à Harvard Business School. Ainda é a escola mais influente e busca a adequação da empresa e seu ambiente, mantendo a característica da visão de fora para dentro. Lembram lá que a gente falou do Harrison, das perspectivas? Essa é uma das escolas com aquela perspectiva, ou seja, você olha a organização de fora para dentro. Essa escola confronta as oportunidades e as ameaças do ambiente externo, levando em consideração os fatores chaves de sucesso do negócio, com as forças e fraquezas da empresa, chegando às suas competências distintas. A formação da estratégia é um processo de pensamento consciente e controlado, deliberado, cujo modelo deve ser simples e informal. A responsabilidade pelo processo do planejamento estratégico é do principal executivo da empresa. Tudo é concentrado nele. As estratégias criadas devem ser visíveis a todos e resultam de um processo criativo e construídas sobre competências. Ou seja, essa escola ela deixa bem claro que o processo de planejamento estratégico deve ser um processo criativo e construído sobre competências, uma análise externa e análise interna da organização para compreender as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. A estratégia deve sair do processo de concepção e se encerrar com o poder de decisão. Esse aqui é o modelo básico da escola de design, que depois nós vamos verificar que a maioria das escolas seguiram. Então ele começa com a avaliação externa, ou seja, de fora para dentro, verificando as ameaças e as oportunidades, e avaliação interna da organização, verificando as forças e as fraquezas. Só após isso é que vem a criação das estratégias. Leva-se em consideração os fatores-chave de sucesso e as competências distintas ou core competências. Leva em consideração a responsabilidade social e os valores gerenciais para avaliação e escolha das estratégias. Vejam que é um ponto muito interessante, porque
Lá no início dos anos 60 já se falava de responsabilidade social e também dos valores gerenciais. Realmente, a implementação da estratégia com plano de ação e cronograma. Então está aí o modelo básico da escola do design. A fonte é o Nitzberg. A outra escola que nós vamos estudar é a escola do posicionamento. Ela foi muito influenciada por um momento econômico americano e enfatizou a importância da estratégia para os negócios, ao mesmo tempo que acrescentou substâncias analíticas ao processo. Ou seja, a outra escola era de muita criatividade, inovação, mas essa escola ela vem falando da necessidade de mais aprofundamento no processo de análise. O grande expoente foi o Mike Porter, que nós já estudamos, com as suas 5 forças de análise e atratividade do mercado. São destaques 2 matrizes. A matriz McKinsey, que hoje é, inclusive, considerada a maior consultoria do mundo, tinha como base a GE, e a BCG, Boston Consulting Group. A outra matriz, a BCG, ela tem essa composição aqui, e formada por quatro dimensões, 4 quadrantes, né? Então, os produtos abacaxi são aqueles que você tem que descartar porque eles já não têm nenhuma referência, nenhuma relevância para a organização. Os produtos vaca leiteira, apesar de ter um baixo crescimento de mercado, são eles que pagam as contas da empresa. São aqueles produtos sedimentados que, de certa maneira, a organização continua vendendo, ou não crescem, mas pagam as contas. Os produtos em questionamento são aqueles que você ainda não tem certeza se eles vêm aqui para uma grande possibilidade de crescimento no mercado. E os produtos estrela são aqueles que, de fato, vão crescer muito no mercado, vão trazer grande rentabilidade e sobrevivência para a organização. Então essa é uma matriz também muito usada no trabalho de planejamento estratégico das organizações. E ainda com relação a essa parte de produtos, as 2 matrizes elas partem do princípio que o produto é introduzido no mercado, ele tem turbulências competitivas, ele atinge a maturidade e entra em declínio. E aí por isso é que a gente vê tantas ações para determinados produtos para tentar revitalizá-los. Um exemplo é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é um produto que de vez em quando entra em declínio, mas a empresa entra com diversas ações estratégicas para mantê-lo na maturidade. Tudo claro até aí? E finalmente vamos estudar um pouco sobre a escola do planejamento. Ela segue a escola do design e sua referência é o livro Corporate Strategy, do escritor Ansoff. Ela se diferencia na fixação de objetivos formais. Esta escola formalizou o processo em fases sequenciais. A escola torna o trabalho de planejamento estratégico instrumental e controlador. Quer dizer, segue todos aqueles princípios da escola de design. Enquanto na escola de design o principal executivo é o responsável pelo planejamento estratégico, aqui ele passa a ser apenas o aprovador das estratégias. E essas estratégias são elaboradas por planejadores profissionais e consultores. Ela se diferencia da escola de design porque se concentra pelo foco em conteúdo, muito conteúdo. A formação da estratégia deve ser controlada e consciente e o processo formalizado e suportado por técnicas instrumentais. Exemplo, checklist. E viu isso, viu aquilo, não viu, está dentro, está fora, ok? E as estratégias saem acabadas do processo como posições gerais, para serem implementadas por meio de objetivos, orçamentos, programas e planos operacionais. Meus amigos, até aqui já vimos matriz SWOT para análise estratégica da organização, análise das 5 forças de Porter para análise e atratividade do mercado, do setor. Vimos a matriz BCG, a matriz McKinsey, vimos a importância das competências no desenvolvimento das estratégias, curtimos um pouco a evolução histórica,
Falamos das vantagens competitivas que a organização precisa desenvolver, falamos do ciclo de vida de um produto, falamos de inovação, sequência, controle e objetivo nas escolas que estudaram o planejamento estratégico e conhecemos o modelo básico da escola de design, que é considerada a mais influente na organização do planejamento estratégico. Então agora nós vamos falar sobre planejamento estratégico, começando pelas definições que nós identificamos, começando aqui com Mitzberg, grande pensador Mitzberg. Ele diz que a palavra é originada da palavra latina planos, que significa superfície plana, lisa, sem desigualdades, utilizadas para abrir mapas e relatórios. Conjunto de métodos e medidas para realizar um plano. Olha aí que interessante. Conjunto de métodos e medidas para realizar um plano. Outro, documento que encerra um conjunto de ações a serem adotadas, visando determinado objetivo, como preparação de qualquer empreendimento. Processo que leva ao estabelecimento de um conjunto ordenado de ações, visando a consecução de determinado objetivo. Aí é um outro autor, o Ferreira, em 1990. Aqui já é o Geus, que é um outro autor. Ele diz que o planejamento estratégico são diversas ferramentas para prever o futuro e redução da incerteza. Eu gosto muito dessa. Ainda o Mitzberg, ele diz que é produzir procedimento formal para obter resultados articulados, na forma de um sistema integrado de decisões. Também ele diz que é pensar o futuro, controlar e tomar decisões. O Mitzberg ele vai aparecer bastante nos nossos estudos, porque é considerado hoje o pai da administração em substituição ao Peter Drucker. O Mitzberg é fantástico, nós vamos ver um vídeo com ele também durante o curso. E eu particularmente gosto muito e sigo muito os ensinamentos do Mitzberg. E é um senhor de 81 anos, né, gente? Não é brincadeira, não. Também a gente apurou que a capacidade da organização é atuar de forma sincronizada com o mercado, antecipando-se às suas necessidades e às dos acionistas da empresa. Boa também. Peter Drucker define planejamento estratégico como tomar decisões atuais que envolvam os riscos no futuro, organizando as atividades necessárias à execução. O planejamento estratégico ele pode ser visto num triângulo, né? Dentro dessas três dimensões, o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico fica lá no comando da empresa, presidente, sócios, diretores. O tático, já mais gerentes e coordenadores, e o operacional, o povo que faz a organização. É sempre não esquecendo que é preciso haver essa sintonia entre estratégico, tático e operacional. Afinal de contas, não adianta, que é uma das falhas que o Mitzberg fala, você monta um bonito planejamento estratégico, mas sem o envolvimento do tático e do operacional. E aí talvez essa seja uma das causas do problema de 70% dos planos não seguirem. Aqui exatamente o que nós estamos falando, né? Tem que haver um envolvimento da massa e também do estabelecimento de cronogramas com responsáveis, datas. Isso é muito importante para que o planejamento tenha sucesso. Olha o ouvidão aí do Mancini. E o cronograma, que nunca pode faltar num planejamento estratégico. Em qualquer planejamento, mas sobretudo no planejamento estratégico. Aqui nós trouxemos também as características do planejamento estratégico na versão de diversos autores. Então aqui, por exemplo, o Ansoff, quanto à abrangência, ele diz que análise dos aspectos internos como externos à organização. Nós já vimos isso lá nas definições anteriores. O Stoner, ele fala sobre prazo, representa a tomada de decisão com antecedência, foca no longo prazo, mas pode ser desdobrado para médio e curto prazo. Então, planejamento estratégico, o que ele quer dizer? O planejamento estratégico ele se caracteriza por decisões com antecedência, com foco no longo prazo, mas também a gente não pode esquecer que as ações podem ser de médio e curto prazo. A outra definição do Stoner
é como se fabricar um bolo. Tem que ter início, meio e fim. Já um outro autor, o Campos, ele fala dos resultados. Ele diz que resulta num documento formal, óbvio, plano estratégico, que procura explicitar a estratégia de modo tangível, com metas, com objetivos e tal. E ainda o Campos fala sobre a frequência. O planejamento estratégico pode variar de acordo com a organização, mas normalmente é repetido anualmente. Ou seja, se pensa a longo prazo, mas anualmente está sempre sendo revisitado. Muitas organizações até analisam seus planos de ação mensal e vai tomando as ações corretivas. O produto não vai bem, tem que ser identificado com antecedência. Nesse quadro, vocês vão também ver as condições para fazer o planejamento estratégico. Então, por exemplo, aqui o tempo, se é um planejamento feito em uma organização menor, de 1 a 2 dias. Um tempo mais moderado é de 1 a 3 meses e abrangente de 6 meses ou mais. Agora vamos ver um pouco sobre as principais falhas na elaboração do planejamento estratégico. Definir projetos e metas sem fazer o diagnóstico estratégico. Vamos definir as metas, depois a gente analisa. É um grande erro. Não definir quem é o responsável pelo quê. Terceirizar a coordenação do planejamento empresarial. Por mais que uma das escolas fale que o planejamento pode ser elaborado pelos consultores ou pelos planejadores, a coordenação precisa ser da diretoria ou do presidente. Bom, e dando continuidade aqui então às principais falhas, deixar alguns membros da equipe sem metas, deixar algum objetivo sem plano de ação, deixar algum objetivo sem uma meta mensurável, não monitorar a realização de metas e a execução de planos, gravíssima essa falha, e não realizar reunião periódica de avaliação e integração. Ainda com relação às falhas, para o Henry Mitzberg, o planejamento falha nas empresas devido a 3 motivos, ou 3 falácias, como a primeira da predição, ou seja, as mudanças no ambiente empresarial deverão cessar enquanto o plano está sendo desenvolvido e as estratégias implementadas. Para tudo, porque nós estamos fazendo um planejamento estratégico. A falácia do desligamento supõe que a estratégia pode ser separada do objeto e de suas estratégias, ou seja, quem está planejando não envolve quem está no tático e no operacional, um erro gravíssimo, até porque quem muitas vezes está lá no operacional é quem está vendo o mercado, está sentindo o mercado, então é importante ouvi-lo e envolvê-los. E a falácia da formalização. Um planejamento estratégico decompõe o fenômeno de formação de estratégias em um processo racional e analítico. Vira brincadeira de engenheiro, de gente matemática racional. E aí surge o tolhimento da criatividade e o empobrecimento das discussões. Isso é um perigo, né? Principalmente se o condutor for uma pessoa muito autoritária, muito dominante. Ela tende a levar as coisas para o racional e para o analítico e impõe. E aí surge o que ele chama aqui de tolhimento da criatividade. Então essas são as visões do Henry Mitzberg. Estudar os passos para a elaboração do planejamento estratégico. A gente colocou a figura aqui do liquidificador e dos conteúdos, porque nós tentamos ligar a elaboração do plano estratégico à produção de um bolo. Então, primeiro, identificar o gap entre resultados e visão, onde queremos chegar. Mapeamento dos valores culturais, as fortalezas da organização, a definição da missão, o que queremos ser, a análise do ambiente externo e macro e micro e da situação interna, é uma espécie de tomografia computadorizada do corpo, a definição de objetivos corporativos desafiantes, com referência à visão, à missão e valores, ajustes pequenos, ajustes grandes e se reinventar. O diálogo entre corporativo, unidades de negócio e unidades funcionais, que nós já falamos, não
Não se pode fazer um planejamento estratégico de dentro de uma sala com quem nunca pegou na mala. Esse pegou na mala aqui é um ditado que eu aprendi muito na convivência com as empresas, porque dizem que 95% dos CEOs no mundo inteiro, eles vêm da área de vendas. E a área de vendas porque ela está no dia a dia dos clientes, no dia a dia de mercado. Evidentemente, isso não quer dizer que a área de vendas também não cometa seus pecados. A determinação dos objetivos, das estratégias e projetos para o período do plano, e a documentação do plano e, finalmente, a comunicação do plano. Ou seja, até o mais humilde dos funcionários precisa compreender o planejamento estratégico da empresa. Os benefícios do planejamento estratégico: auxilia a unificar as direções corporativas com a definição de visão, missão, as competências das áreas e os objetivos. Enriquece o entendimento dos gerentes e equipes a respeito dos objetivos e dos negócios da empresa. Nós já acabamos de falar isso aqui, mas e também introduz a disciplina que auxilia o empresário a desenvolver o pensamento de longo prazo e saída operacional. Isso eu sou muito fã dessa colocação, porque todo o trabalho que nós fazemos nos clientes, a gente procura conduzir através de um projeto, de um plano, de um planejamento, e organiza tudo de maneira que depois a gente basicamente não tem o que fazer, é só acompanhar, porque a estrutura vai e coloca em ação, principalmente se não esquecermos da comunicação e do envolvimento das pessoas. Volto a insistir, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer organização, é preciso se investir muito na questão da comunicação institucional e gerencial. Ao término da aula 2, tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre as escolas do planejamento estratégico, a escola do design, que é a mais influente, onde surgiu a matriz SWOT, a de posicionamento, onde surgiu as 5 forças, lá com Mike Porter, que é o grande ícone dessa escola, surgiram as matrizes BCG e Kinsey. E a do planejamento, tivemos as definições sobre planejamento, talvez a mais interessante é preparar tudo para evitar riscos e tomar decisões atuais. As principais falhas que são cometidas no planejamento estratégico, o passo a passo de como fazer um planejamento estratégico eficaz e os benefícios, principalmente no que se refere a alinhar todos da organização em direção a um objetivo maior, a uma visão maior, a uma missão que se define, a implementação dos valores culturais, enfim. Até a próxima aula e esclarecimentos e troca de ideias, não deixem de enviar para o meu e-mail. Eu responderei rapidamente. Forte abraço e até a próxima aula.